Meu nome é Lívia. Tenho 28 anos, sou formada em administração. E cresci ouvindo minha avó dizer que o mundo era dos espertos, mas que os honestos dormiam melhor. Eu sempre fui do segundo time. Trabalho numa ONG de apoio à comunidade do bairro onde nasci, e até hoje tento fazer as pazes com uma raiva antiga que ainda mora quietinha dentro de mim. Ou pelo menos morava, porque ele reapareceu, com aquele mesmo sorriso cínico, o mesmo olhar de quem acha que pode comprar tudo. Inclusive, meu silêncio. Era uma manhã abafada, e o sol batia direto no concreto rachado da entrada do galpão comunitário. O ar estava pesado, e nem o ventilador no canto parecia dar conta do calor. Eu ajeitava as pastas do projeto do evento beneficente quando ouvi a porta bater com força. Um homem alto, de camisa social impecável e expressão entediada, entrou como se fosse dono do lugar. Meu estômago virou. Era ele, Caio. O nome que eu preferia nunca mais ter que pronunciar. O homem que, anos atrás, tinha puxado meu tapete sem nem piscar. A vaga de emprego que eu tanto queria, pela qual estudei e lutei, foi parar nas mãos dele por causa de uma mentira. Ele falsificou uma experiência no currículo e encantou os chefes com um discurso bonito. E eu fui descartada como um número a menos. Ele nem sequer lembrava de mim. E agora estava ali, sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Bom dia", ele disse, com a voz grave e segura. "Você deve ser a coordenadora da ONG." Cruzei os braços e mantive a postura. Engoli seco antes de responder. "Sou Lívia. E você... é o Caio, né?" Ele franziu a testa tentando me ler. "Isso, Caio. A gente já se conhece?" Ri sem humor, enquanto virava de costas para pegar um papel na mesa, mas para não socar alguma coisa. "Digamos que já cruzamos caminhos, mas não foi memorável para você, pelo visto." Ele pareceu desconfortável por um segundo, mas logo retomou a pose. "Desculpa, não foi por mal. Minha memória para nomes é péssima." "Claro, sua memória para ética também é", pensei, mas não disse. A última coisa que eu queria era parecer rancorosa, embora eu estivesse. Enquanto ele falava com a coordenadora do centro, que estava chegando atrasada, eu observava de longe. Ele usava um relógio caríssimo no pulso esquerdo, e os sapatos brilhavam como se tivessem acabado de sair da loja, totalmente deslocado do nosso bairro, da nossa realidade. Mas falava com uma lábia que me irritava mais do que eu gostaria de admitir. O motivo dele estar ali era simples. A prefeitura tinha fechado uma parceria com a ONG e indicado Caio como representante empresarial para coorganizar o evento social anual. Eu teria que trabalhar ao lado dele pelas próximas semanas, sozinha, com ele. O universo definitivamente adorava brincar com a minha paciência. "Você parece tensa", ele comentou, se aproximando devagar com aquele jeito insolente que me dava nos nervos. "Só tentando entender como vou sobreviver a isso sem cometer um crime", respondi, sem pensar. Ele riu, um riso de canto de boca, como se achasse graça da minha raiva. "Ah, então a gente já se odiava antes mesmo de começar? Isso pode ser divertido." Bufei e virei os olhos. "Para você, talvez." A coordenadora, Dona Marta, chegou pouco depois e nos apresentou oficialmente. Claro que ela não fazia ideia do histórico. Achava que éramos apenas dois adultos civilizados. Mal sabia ela que, por dentro, eu queria explodir aquele galpão e começar tudo de novo. Durante a reunião, ele tentou bancar o profissional. Discutia ideias, sugeria melhorias, propunha coisas bonitas que soavam bem no papel, mas que eu sabia que não passariam da teoria. Era tudo fachada. Ele fazia parecer que se importava, mas não conhecia nem metade das famílias que iriam participar do evento. Eu conhecia cada uma, pelo nome, pela história. "A gente pode montar uma área kids com brinquedos infláveis e personagens fantasiados", ele disse animado. "Eles não precisam disso", rebati. "Precisam de fraldas, cestas básicas e uma tenda de atendimento médico." Ele me olhou com aquele mesmo ar de "você é só uma idealista", e isso me inflamou. "Às vezes, Lívia, um pouco de alegria também é essencial", respondeu como se fosse o guru da empatia. Depois da reunião, fiquei sozinha no galpão, recolhendo os papéis. Senti minhas mãos tremerem. A presença dele me tirava do eixo.
Não era só raiva, era frustração. Era a dor de uma injustiça que nunca foi reparada. Eu queria que ele lembrasse. Queria que dissesse, eu errei. Mas ele nem sabia quem eu era. E isso talvez doía mais. Você tá bem? Perguntou uma voz atrás de mim. Era Rafael, meu colega da ONG e amigo de anos. Ele sempre aparecia quando eu estava prestes a colapsar. Sorri aliviada, mas sem conseguir esconder a tensão. Não, mas vou ficar. Só preciso lembrar que o bem sempre vence, né? Ele me abraçou de lado e disse baixinho, e se não vencer, a gente inventa um novo final. Suspirei. Mal sabia ele que o final dessa história mal tinha começado e que seria mais complicado do que eu poderia imaginar. Eu achava que com o tempo a tensão diminuiria, que talvez depois da primeira semana trabalhando juntos, a gente encontraria uma trégua. Mas não. A convivência com Caio era como caminhar sobre cacos de vidro. Cada passo parecia cortar um pouco mais minha paciência. Era como se ele fizesse questão de discordar de tudo que eu dizia. Se eu falava branco, ele dizia preto. Se eu sugeria arroz, ele queria massa. E quando não discordava, soltava aquele sorrisinho de canto de boca que parecia dizer: você é adorável quando está irritada. E aquilo me tirava do sério. A gente podia começar a divulgação com o vídeo institucional, focando no impacto social do evento. Sugeri, segurando firme o papel na mão para não amassar de raiva. E se fizéssemos algo mais leve, divertido, um vídeo com música, crianças sorrindo, uma vibe mais feliz? Retrucou ele, balançando uma caneta no ar como se estivesse num brainstorm da Disney. Revirei os olhos. Isso é caridade, Caio. Não marketing de sorveteria. Ele piscou devagar, sem perder o tom. Quem disse que não pode ser os dois? Naquela manhã, Dona Marta nos comunicou que um canal local faria uma matéria sobre o evento. E adivinha quem teria que dar entrevista? Exatamente. Nós dois, lado a lado, como se fôssemos parceiros perfeitos. Era quase cruel. Vão filmar a montagem da estrutura na sexta. Vistam algo apresentável e passem uma boa impressão, disse ela, inocente, como quem une água e óleo esperando formar suco. Na sexta, vesti uma camisa social azul e calça jeans escura. Prendi o cabelo num rabo de cavalo apertado e passei batom. Não por ele, por mim. Eu ia representar minha ONG com dignidade. Já Caio apareceu com uma camisa branca dobrada nos braços, óculos escuros e um blazer pendurado no ombro. Maldito charme natural. Pronta para fingir que somos uma boa dupla? Ele provocou, ajeitando o microfone que o repórter colocava na camisa. Pronta para fingir que você se importa com mais do que a própria imagem? Retruquei com um sorriso falso. Ele soltou uma risadinha. Você é cruel. Quase gosto disso. A entrevista começou. O repórter era simpático, mas insistia em perguntas sobre harmonia na equipe e parceria eficiente. Eu respondia firme, tentando não olhar para Caio. Mas ele, claro, dominava a câmera com o carisma de quem nasceu para isso. O trabalho com a Lívia tem sido desafiador, no bom sentido, disse ele rindo. O desafio é mútuo, respondi. E todos riram. Todos, menos eu por dentro. Depois das gravações, fomos ao galpão revisar a entrega dos materiais do evento. Era fim de tarde e o calor começava a ceder. Ventava. O cheiro de asfalto quente subia devagar, misturado com pipoca e suor de criança. Enquanto verificávamos as caixas de doações, Caio notou um caderno rabiscado com desenhos de uma menina. Ele se agachou e começou a folhear com atenção. Por um instante, parecia outra pessoa. Isso aqui é incrível. Quem desenhou? Larissa. O pai foi preso ano passado. Ela desenha quando sente saudade. Eu não... Ele pigarreou. Não sabia que isso era tão real aqui. Porque você nunca teve que ver, Caio. Mas eu vejo. Todo dia. Ele fechou o caderno devagar. Eu devia ter vindo antes. Aquela frase ficou no ar, sincera, sem escudo. Pela primeira vez vi nele uma rachadura. E isso me confundiu mais do que gostaria. À noite, Bruna me mandou mensagem. Então, o Caio tá mesmo te irritando ou você tá fingindo que não acha ele bonito? Revirei os olhos e não respondi. Mas meu coração deu uma pequena e irritante acelerada.
Na manhã seguinte, Caio apareceu com 2 sacolas. Doações. Compradas por ele. Sem alarde, sem plateia, e me entregou sem dizer nada. O que é isso? Fraldas, alimentos, produtos de higiene. Achei que talvez fossem úteis. Eu fiquei sem saber o que dizer. Pela primeira vez não tive resposta pronta. Só consegui murmurar um obrigada. E ele apenas sorriu discreto e voltou ao trabalho como se não tivesse feito nada demais. Talvez ele não fosse só aquele idiota convencido que eu lembrava. Talvez. Mas só talvez. No fundo, eu sabia que as pessoas mudavam, mas também sabia que algumas demoravam tanto para isso que era mais seguro manter a distância. Era assim que eu tentava justificar meu desconforto crescente com Caio, porque ele estava começando a me confundir. Na semana seguinte, estávamos montando a estrutura da feirinha solidária. Eu passava mais tempo ao lado dele do que gostaria de admitir. Entre planilhas, pedidos de orçamento e ligações estressantes, comecei a notar coisas que antes eu ignorava ou me recusava a ver. Caio ajudava a descarregar caixas sem reclamar. Conversava com as crianças. Ouviu pacientemente a dona Elza contar pela 10ª vez a história da fogueira que quase queimou o barraco dela. E diferente de antes, ele não fazia isso para aparecer. Fazia porque estava lá, inteiro. Você anda muito calada, ele comentou, enquanto separávamos pacotes de arroz nas prateleiras. Só cansada. Muito calor, pouca paciência. Achei que estivesse brava comigo. Suspirei. Quando não estou? Ele sorriu, mas dessa vez não teve ironia. Foi um sorriso quase triste. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, tirando a luva de proteção com cuidado. Depende da pergunta. O que eu fiz para você me odiar tanto? O ar pareceu parar por um segundo. Engoli seco e fiquei em silêncio. Aquela era a pergunta que eu esperei ouvir por anos. E agora que ela veio, parecia pequena demais para toda a dor que eu carregava. Você me fez perder uma chance que era tudo para mim, disse baixo, sem encará-lo. Eu? Uma vaga de estágio. Você mentiu no currículo, Caio. Eu era a próxima da lista. Passei dias me perguntando o que eu tinha feito de errado. E depois descobri que não era sobre mim. Era sobre o seu ego. Ele ficou em silêncio. Eu senti ele se afastar um pouco. Eu não sabia, murmurou. Eu juro que não sabia. Claro que não. Para você foi só mais uma conquista. Para mim foi uma derrota que me perseguiu por anos. Caio passou a mão no rosto, nervoso. Eu era um moleque babaca, tentando provar um monte de coisa que nem fazia sentido. Me desculpa, desviei o olhar. Queria odiá-lo, mas aquela desculpa me pegou desprevenida. Tinha verdade ali, mais do que eu esperava. Você devia se desculpar com a Lívia de antes, respondi, com a que acreditava que esforço era suficiente. Ele assentiu. Depois não disse mais nada. No dia seguinte, uma das moradoras, a Tati, apareceu chorando. O filho dela, Vinícius, tinha sido acusado injustamente de furtar uma bolsa durante a pré-montagem do evento. A fofoca se espalhava rápido, e as outras mães já cochichavam. Antes que eu pudesse intervir, Caio foi até ela, calmamente, e pediu para conversar. Vi de longe os dois sentados na calçada, ele ouvindo, ela chorando. Depois, ele reuniu todo mundo e pediu atenção. O Vinícius não furtou nada, disse alto com firmeza. Eu mesmo vi o que aconteceu. A bolsa foi levada por engano num carrinho de feira. Já está de volta com a dona. Silêncio. A gente não vai julgar ninguém sem ouvir, nem aqui, nem em lugar nenhum. Dona Zuleide, que estava perto, sorriu. Quem diria, hein? O rapaz tem alma. E voz bonita, comentou Bruna, que surgiu do nada com uma câmera na mão. Isso vai render no Instagram do evento. Bruna? Exclamei indignada. Ela riu e piscou para mim. Mais tarde fui até ele. Obrigada por hoje, por defender o Vinícius. Eu só fiz o certo. É, mas nem todo mundo faz. Ele não respondeu. Só me olhou por um tempo, como se quisesse dizer mais, como se visse algo em mim que eu mesma esquecia às vezes. Aquele olhar foi mais perigoso do que qualquer provocação dele, e naquele instante
Por mais que eu quisesse negar, senti que ele não era mais apenas o cara que me feriu no passado. Era também o homem que, de algum jeito torto, estava tentando consertar. E isso me deixava ainda mais confusa. Rafael sempre esteve por perto. E eu gostava disso. Gostava do conforto que ele me trazia, da estabilidade emocional que Caio nunca me ofereceu. Mas naquele dia, quando ele me convidou para um lanche no café novo da esquina, senti um peso estranho por dentro, como se tivesse alguém me observando. E quando olhei para trás, lá estava Caio, de braços cruzados, encostado na parede do galpão, me encarando com aquele olhar indecifrável. "Ele te chamou para sair?" perguntou Bruna mais tarde, enquanto arrumávamos os brindes do evento. "É só um café, entre amigos." Ela riu. "E você vai com essa roupa de só café entre amigos?" Olhei para o vestido leve que eu usava, uma maquiagem discreta e o cabelo solto. Suspirei. "Tá, talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Ou talvez esteja tentando causar uma reação." Ela disse piscando. E causou. Quando voltei do café, encontrei Caio carregando 2 caixas pesadas sozinho, o rosto suado, a camiseta grudada no peito. Havia uma raiva silenciosa em cada movimento dele, como se estivesse brigando com o mundo inteiro. Ou comigo. "Não podia esperar para arrumar isso depois?" perguntei, tentando soar casual. "Não. Tem coisas que a gente precisa resolver na hora." Ele respondeu seco, sem me olhar. Fiquei sem reação por um segundo. Depois fui atrás dele. "Qual é o seu problema?" Ele largou as caixas no chão com força. "Nenhum. Tá tudo ótimo. Você parece feliz." "Eu fui tomar um café, Caio. Não fui me casar. O que você faz ou deixa de fazer não é da minha conta, né?" Aquela frase dita com tanta amargura me atingiu em cheio. Eu deveria estar aliviada. Mas não estava. Naquela noite sonhei com o sorriso dele. Um sorriso sincero, que eu nunca tinha visto de verdade. Acordei com o coração acelerado, sem entender por que a imagem dele grudava tanto em mim. No dia seguinte, Bruna me puxou pelo braço. "Vem cá, preciso te mostrar uma coisa." Ela abriu o celular e colocou um vídeo para rodar. Era da semana passada. Eu estava rindo, limpando o rosto com um guardanapo, toda suja de tinta depois de ajudar as crianças a pintar o mural. Caio estava ao fundo, parado, sorrindo enquanto me observava. Ele ficou assim por uns bons 2 minutos, nem percebeu que eu estava filmando. "Por que você gravou isso?" perguntei, o coração disparado. "Porque eu sou romântica, e porque ele tá ferrado, e não sabe." Assisti ao vídeo de novo, e de novo. Cada vez que via aquele olhar, sentia meu peito apertar um pouco mais. Na tarde seguinte, Rafael veio até mim com um buquê de girassóis. Disse que era só um gesto de carinho. Eu sorri, agradeci, mas me senti desconfortável. Não era culpa dele, era minha. Ou melhor, era culpa de alguém que eu não queria admitir que mexia comigo. Caio apareceu logo depois, viu o buquê na minha mesa e não disse uma palavra. Mas os olhos dele disseram tudo. E doeu. Porque por um segundo eu quis que ele tivesse lutado. Que dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele só virou as costas e foi embora. À noite sentei com minha avó na varanda. Dona Zuleide observava o céu rosado e bebia chá de camomila. "E então, minha neta, já entendeu por que o coração aperta quando ele não está por perto?" "Não. E não quero entender." "Ah, quer sim. Mas o medo ainda fala mais alto que o amor." Olhei para o céu e pensei em todos os sinais. Nos olhares, nas brigas, nos silêncios que diziam mais do que 1000 palavras. O que estava crescendo entre nós dois não era mais negação. Era desejo sufocado. E talvez amor começando a brotar entre as rachaduras. O céu já dava sinais de que ia desabar quando começamos a organizar as últimas caixas doações para a tenda da saúde. O vento soprava com força, arrastando panfletos pela rua. Eu olhava para o céu escuro e sabia que aquela noite prometia. E não era só em termos de clima. "Tá estranho demais para essa hora do dia", comentei vendo as nuvens pesadas se amontoarem. "A tempestade tá vindo? E a gente aqui feito doido", respondeu Caio, fechando uma caixa com fita adesiva. O plano era guardar tudo rápido e sair dali antes da chuva. Mas, claro, nem sempre as coisas saem como o planejado. Um trovão estrondou no céu e, segundos depois,
A água caiu com força. Era como se o céu tivesse despencado sobre nossas cabeças. Corremos para o único lugar coberto próximo. Um dos galpões antigos da comunidade, usado como depósito. A porta rangeu alto quando Caio a empurrou e entramos encharcados, rindo pela correria. Estávamos sozinhos, só nós dois, e o som da chuva. Ótimo, presos aqui até sabe-se lá quando, resmunguei apertando os braços para tentar me aquecer. Eu não reclamo, pelo menos tem teto. E goteira, acrescentei apontando o canto da sala. Ele riu, e eu ri também. Riso de nervoso, talvez, ou de alívio, ou porque pela primeira vez o silêncio entre nós não era de guerra, era confortável, familiar. Tá com frio? Ele perguntou, tirando a própria blusa e me oferecendo. Vai ficar só com essa camiseta fina? Sou resistente, você não, disse ele me entregando o casaco. Vesti relutante, sentindo o cheiro dele no tecido, uma mistura de perfume amadeirado com algo mais quente, caseiro. Era um detalhe bobo, mas que me deixou inquieta. Você sempre foi assim? Perguntei, encarando o chão. Sabe como? Cínico, arrogante, charmoso demais para o próprio bem? Ele deu uma risada curta. Depende. Às vezes é só armadura. Às vezes é só o que esperam de mim. Ficamos em silêncio por um momento. A chuva continuava forte, batendo nas telhas com ritmo de tambor. Sabe, eu queria ter sido outra pessoa naquela época. Ele começou mais baixo. Eu menti no currículo, sim. Queria tanto provar que era bom, que me perdi. Nem pensei nas consequências. Eu pensei por nós dois. Rebati sem raiva, apenas constatando. Ele me olhou nos olhos, sincero, vulnerável. Eu penso nisso mais do que você imagina. Sobre como uma escolha egoísta minha pode ter mudado tudo para você. Mudou. Mas, talvez se não tivesse mudado, a gente não estaria aqui. E estar aqui é bom? Minha garganta secou. O ar ficou mais pesado, como se o tempo estivesse segurando a respiração junto comigo. Eu ainda não sei. Sussurrei. Mas não é ruim. Ele se aproximou devagar. Tão devagar que eu pude ouvir o som das gotas escorrendo do cabelo dele. Nossos olhos se encontraram, e por um segundo não havia mais passado, nem mágoa, nem orgulho. Só nós dois. Ali, naquele instante suspenso. Seu rosto chegou perto, nossos narizes quase se tocaram. Eu senti o calor da respiração dele. Fechei os olhos esperando, e então... A porta rangeu. Um barulho alto nos fez afastar bruscamente. O zelador da ONG apareceu com uma lanterna na mão. Ué, tem gente aqui? Pensei que o galpão estava vazio. Caio e eu rimos, nervosos. A gente só se escondeu da chuva, respondi tentando manter a compostura. E escaparam de um banho, né? Sortudos. Depois que ele foi embora, ficamos ali mais um minuto. Em silêncio. Mas era outro tipo de silêncio agora. Um que falava. Um que gritava o que ainda não tínhamos coragem de admitir. Quando a chuva passou e saímos, eu andei ao lado dele em silêncio. O vento frio secava meus cabelos e o céu começava a abrir, revelando uma noite calma. Caio olhou para mim e disse com voz baixa. Se não fosse pelo zelador... Eu sei, cortei, antes que ele completasse. Eu sei. E por dentro, algo em mim já tinha se rendido. Na manhã seguinte, o sol voltou a brilhar como se a tempestade da noite anterior não tivesse existido. Mas dentro de mim, tudo ainda estava turvo. O quase beijo com Caio me deixou em pedaços. Eu estava dividida entre o que sentia, o que sabia e o que tinha medo de reviver. Evitei ir até o galpão naquela manhã. Inventei compromissos, respondi mensagens de forma seca e silenciei o grupo do evento. Eu precisava respirar, pensar, entender por que o simples toque do olhar dele me tirava o chão debaixo dos pés. Rafael, como sempre, notou. Você sumiu. Tô cansada. Só isso. Ele me olhou de um jeito que me fez baixar os olhos. Isso tem a ver com o Caio, né? Não respondi. E ele também não insistiu.
Apenas deixou um bombom em cima da minha mesa e saiu, gentil como sempre. E eu me odiei por não conseguir corresponder. Enquanto isso, Caio também sumiu. 3 dias sem aparecer. Nenhuma mensagem, nenhuma provocação, nenhum sinal. E por mais que eu tentasse me convencer de que aquilo era bom, o silêncio dele me machucava. Bruna foi quem me contou. Ele tá na casa dos pais. Saiu sem dizer muita coisa. Por quê? Não sei. Mas sei que toda vez que ele fica assim, é porque tá fugindo de alguma coisa que sente. Mais tarde encontrei Dona Zuleide cortando verduras na cozinha. Sentei ao lado dela, cabeça baixa. Sabe o que é pior do que se apaixonar por alguém que te magoou no passado? Ela nem levantou os olhos. É se apaixonar de novo e ter medo de viver tudo outra vez. Respirei fundo. Ela sempre sabia o que eu tentava esconder. Naquela noite, mexendo nas caixas de doações com Bruna, encontrei uma pasta antiga com papéis do evento. No meio deles, uma folha dobrada. Era uma carta, escrita por Caio. Provavelmente nunca foi enviada. A letra era bonita, cuidada, hesitante. Lívia, eu sei que o que fiz no passado te feriu. Eu não sabia quem você era, mas hoje sei, e me arrependo. Você me faz querer ser alguém que eu não sei se consigo, mas por você, eu quero tentar. Meu coração disparou. Era ele. Nu. Verdadeiro. Assustado. Como eu. No dia seguinte ele apareceu. Magro, o olhar mais cansado, mas ainda com aquele brilho indecifrável. Precisei de uns dias. Desculpa desaparecer. Tudo bem. Menti. Não tá, mas obrigado por fingir. Ficamos ali, em pé, um de frente para o outro, sem saber o que dizer. Até que ele falou. Eu cresci vendo meus pais se destruírem num casamento frio, jura atrás de jura, traição atrás de traição. Desde então, toda vez que sinto algo real, eu fujo. E agora? Agora, tô cansado de fugir. Olhei para ele, vi o medo, a coragem, vi alguém tentando ser melhor. Mas o que eu ainda não sabia é se eu estava pronta para arriscar. O problema de sentir demais é que a gente começa a se perder dentro de si. Depois que Caio voltou e abriu o coração daquele jeito, eu não consegui mais pensar direito. Toda minha convicção virou fumaça. E ao mesmo tempo, eu me odiava por estar tão frágil diante dele. Tentei me ocupar com os detalhes finais do evento. Revisar lista de doadores, conferir tendas, checar cronograma. Mas em cada papel que eu segurava, em cada canto do galpão, tudo me lembrava ele. O jeito que ele falava, o toque breve no meu ombro, o silêncio carregado que deixava no ar quando se aproximava. Rafael apareceu no final da tarde, com um sorriso hesitante e as mãos escondidas atrás das costas. Trouxe café e coragem. Franzi a testa confusa. Coragem para quê? Ele colocou o copo na minha mão e tirou uma caixinha de presente do bolso. Eu precisava tentar, mesmo sabendo que talvez não tenha mais espaço para mim aí dentro. Meu coração parou por um segundo. Rafael, comecei, já sentindo a culpa me subir pelo pescoço. Espera, me deixa falar só dessa vez. Eu te conheço há anos, Lívia. Sei cada mania sua, cada jeito de enrolar o cabelo quando tá nervosa, o sorriso que dá quando tenta disfarçar tristeza. E por todo esse tempo eu fiquei aqui, esperando. Eu sei, e você sempre foi tudo para mim. Menos o amor, né? Ele sorriu triste. Um sorriso que me quebrou. Eu me iludi, achando que você só precisava de tempo. Mas agora, eu vejo nos seus olhos o jeito que você fala dele, o jeito que olha quando ele entra. É por ele. Rafael, eu juro que não queria te machucar. Eu sei, por isso te amei. Mas agora, eu preciso ir. Me amar também. Ele me beijou na testa e saiu. Deixou a caixinha com um colar simples e delicado. E eu desabei. Chorei ali mesmo, sozinha, sentindo que a honestidade dói tanto quanto a mentira. Mais tarde, Caio apareceu. Soube por Bruna, com certeza. Ele chegou devagar, sem invadir, como quem não queria atrapalhar meu luto silencioso por algo que nunca existiu de verdade. Ele falou com você, né? Perguntou parando ao meu lado.
Falou. E foi lindo. E triste. E você respondeu o quê? Olhei para ele. Os olhos dele buscavam os meus com uma mistura de esperança e medo. Respirei fundo. Disse que eu não podia mentir, que meu coração já escolheu. Ele sorriu, mas havia um receio. E ele escolheu quem? Eu não sei ainda, Caio. Eu sinto muito, mas eu preciso respirar. Sozinha. A expressão dele se fechou por um instante. Eu entendo. Ele ia se afastar, mas se virou de volta. Mas só para constar, amar sozinho também dói. Eu sei, respondi, porque eu também já amei assim. Ele assentiu e pela primeira vez me deu as costas sem sorrir. Quando cheguei em casa, minha avó me esperava com a Bíblia aberta no colo. Quando você vai parar de fugir do amor, minha filha? Quando ele parar de doer tanto, vó. Ela me abraçou e disse baixinho: às vezes o amor só dói porque a gente ainda tá segurando mágoas velhas com força demais. Solta, Lívia. Você merece sentir sem medo. Fechei os olhos e pela primeira vez quis acreditar nisso. O evento beneficente finalmente aconteceu. As tendas foram montadas, as luzes acesas, os panfletos distribuídos e a comunidade compareceu em peso. Ver aquele pátio cheio de crianças sorrindo, mães recebendo atendimento, idosos ganhando carinho, aquecia o peito. Mas havia uma ausência que pesava. Caio não apareceu. Desde nossa última conversa, ele sumiu de novo. E mesmo que eu dissesse para mim mesma que tudo bem, que eu precisava de espaço, no fundo eu sentia falta dele em cada detalhe daquele dia. Estava ajudando na tenda de aferição de pressão quando vi Dona Zuleide sentada sozinha num banquinho. O rosto dela parecia mais pálido que o normal. E ela tremia. Algo não estava certo. Vó, tá tudo bem? Perguntei, me abaixando ao lado dela. Só um cansaço, minha filha. É muita emoção, sabe? Mas o corpo dela não escondia a verdade. Ela estava pálida, fria, e suas palavras começaram a embaraçar. Alguém chama ajuda, gritei, segurando-a nos braços. A equipe de saúde agiu rápido. Ambulância, medicação, oxigênio. Mas eu tremia, desesperada. Ver minha avó naquele estado era como ver o chão sumir debaixo dos meus pés. Ela era meu alicerce, minha voz da razão, minha fortaleza. Foi quando ouvi alguém chamar meu nome. Virei de lado e vi Caio, ofegante, com o rosto marcado de pavor. Ele correu até mim, ajoelhou ao lado da maca e segurou a mão de Dona Zuleide. O que aconteceu? Ela desmaiou. Estava fraca. A pressão caiu. Eu vou com vocês, disse ele, sem hesitar, entrando na ambulância. No hospital, o tempo passou devagar. O ar-condicionado gelado, o cheiro de antisséptico, os sons abafados de monitores. Eu sentia meu corpo inteiro em alerta, e ele estava ali, do meu lado, segurando minha mão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela vai ficar bem, sussurrou. Você não sabe disso. Não, mas eu quero acreditar. Depois de um tempo, o médico veio com um sorriso tranquilo. Foi apenas um pico de pressão e desidratação. Ela vai precisar descansar e cuidar da alimentação, mas está fora de perigo. Caí no banco, aliviada. As lágrimas que eu segurava desceram sem controle. E Caio me abraçou, apertado, forte, verdadeiro. Eu achei que ia te perder também, disse ele com a voz embargada. Eu tô aqui. Eu sei. Mas e amanhã? Levantei o rosto para ele. Por que você voltou hoje? Porque quando eu soube que sua avó tinha passado mal, eu senti que não podia ficar longe. Porque você é mais do que eu esperava. Porque eu te amo, Lívia. E se for para sentir dor de novo, que seja por ter tentado. Meu coração explodiu. Não era mais dúvida, não era medo. Era verdade. Abracei ele como se fosse meu porto, porque talvez fosse mesmo. Que naquele hospital frio, cheio de gente estranha e sons técnicos, eu me sentia em casa. Pela primeira vez em muito tempo. Depois que minha avó voltou para casa, tudo dentro de mim se aquietou. Era como se o susto tivesse reorganizado as gavetas do meu coração.
E em cada uma delas, Caio estava presente, seja no olhar, na voz ou no gesto de não sair do meu lado um minuto sequer no hospital. Dona Zuleide estava melhor, falante como sempre, já dando ordens para a vizinhança. Vai deixar esse rapaz escapar, Lívia? Ela dizia. Tem gente por aí orando por uma oportunidade dessas. Eu só sorria sem saber responder, mas por dentro o medo já não era tão alto quanto antes, talvez porque ele tenha escolhido ficar. Mesmo quando eu afastei. Na manhã seguinte, Bruna me entregou um envelope. Isso é dele, ele escreveu antes daquele dia no hospital, mas nunca teve coragem de te dar. Peguei a carta com as mãos tremendo, sentei na varanda da ONG e abri devagar. A letra dele era firme, mas levemente inclinada, como se as palavras tivessem pressa de sair. Lívia, eu não sou bom com sentimentos. Aprendi desde cedo a esconder o que dói. Mas você me desmonta. Me mostra que existe beleza na vulnerabilidade. Que ser forte não é endurecer, mas ter coragem de sentir. Eu errei, no passado e no presente. Mas se você permitir, quero fazer parte do seu futuro, porque eu te amo. Desde o dia em que vi sua coragem gritar mais alto que seu medo. Fechei os olhos, respirei fundo. E pela primeira vez não lutei contra o que sentia. Peguei o celular, liguei para ele. Tá ocupado? Para você? Nunca. Tô indo aí. A chuva caía fina quando cheguei à casa dele. Ele abriu o portão com expressão surpresa. Eu estava molhada, descabelada, nervosa e decidida. Você escreveu uma carta, comecei. E agora é minha vez. Ele ficou em silêncio. Apenas me observava, como se eu fosse o mundo inteiro. Eu te odiei. Com força, com todas as razões do mundo. Eu sei, disse ele baixo. Mas te amar tem sido mais fácil do que eu esperava. E mais assustador também. Eu também tô com medo, ele confessou. Mas tô aqui, se você quiser tentar. Dei um passo à frente. Toquei o rosto dele. Então me beija, Caio, antes que eu mude de ideia. Só se prometer que não vai fugir. Eu prometo. E ele me beijou. Foi calmo no começo, como se cada segundo fosse degustado. Depois foi intenso, urgente, cheio de tudo o que ficou preso por tanto tempo. Nossos medos, mágoas, saudades, tudo virou beijo. Quando nos afastamos, ele encostou a testa na minha. A gente é doido, né? Completamente, mas do mesmo tipo. Rimos juntos. E naquela sala pequena, com cheiro de café e som de chuva, nos permitimos sentir, sem peso, sem culpa. Pela primeira vez nos encontramos de verdade. E era só o começo. O evento de encerramento da campanha social aconteceu no fim de tarde mais bonito do ano. O céu tingido de dourado, bandeirinhas coloridas balançando ao vento e o som de risadas enchendo a praça principal do bairro. Era como se o universo soubesse que aquela noite não era só um final de projeto. Era o começo de algo muito maior. Todos estavam lá. Dona Zuleide de vestido florido, sentada como uma rainha na primeira fileira. Bruna correndo de um lado para o outro com o celular em punho, tentando captar cada momento para o perfil da ONG. Rafael também veio e me cumprimentou com um sorriso gentil, um laço que se desfez com carinho. Caio estava no palco, ajeitando o microfone. Usava uma camisa branca simples, mangas dobradas e um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia em paz, mas também ansioso, muito ansioso. Tá pronta? Bruna cochichou no meu ouvido, segurando meu braço. Pra quê? Ela só sorriu e piscou. Confia. A programação seguia como o previsto. Crianças dançando, depoimentos emocionantes, agradecimentos, até que Dona Marta, a coordenadora da ONG, pegou o microfone. E agora, temos um momento especial. Uma mensagem de agradecimento do nosso querido Caio. O coração disparou. Eu sabia que vinha algo, mas não imaginava o quê. Ele subiu no palco, pigarreou, ajeitou o microfone com mãos trêmulas e olhou direto para mim. Eu vim aqui para falar sobre o evento, mas queria aproveitar para falar sobre algo ainda mais importante, sobre escolhas e sobre amor. O público ficou em silêncio, um daqueles silêncios bonitos que antecedem algo grande.
Quando eu cheguei aqui, achava que ia ensinar, mas foi esse lugar, e principalmente uma pessoa que me ensinou, que me mostrou que o amor nasce nas piores brigas, nos piores julgamentos, nas piores versões que a gente já foi. Ele desceu do palco, caminhou até mim. Todo mundo abriu espaço como numa cena de filme. A trilha sonora, as batidas do meu coração. Ele parou na minha frente, se ajoelhou e tirou do bolso uma caixinha. Lívia, eu não sou perfeito, mas com você eu quero aprender a ser melhor. Por você eu aprendi a sentir. E hoje, se você me permitir, eu quero continuar sentindo, ao seu lado, todos os dias. Você casa comigo? As crianças gritaram, os adultos suspiraram e Dona Zuleide levou as mãos ao peito, emocionada. O sol parecia congelado no céu. Eu ri, chorei e balancei a cabeça. É claro que eu caso, seu idiota convencido. Eu te amo. O aplauso foi instantâneo. Ele se levantou, me abraçou, me girou no ar e me beijou com vontade. Com direito à música brega no fundo. Cortesia da Bruna, que fez questão de colocar nosso tema para tocar nos alto-falantes. Promete que vai continuar me irritando até ficarmos velhinhos? Perguntei no ouvido dele. Prometo, e ainda vou roubar teu travesseiro. Rimos colados enquanto ao redor o mundo festejava. E ali no meio da praça cheia de corações, eu percebi que o amor não precisa nascer perfeito. Ele só precisa nascer e ter coragem de crescer.